Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre todos os meus amados irmãos neste novo dia. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre o seu trabalho, por onde você andar nesse novo dia, que você seja aquele que leva a graça de Deus para aqueles que cruzarem o seu caminho. É o meu desejo nesta hora. Voltamos aqui para continuar a leitura da palavra de Deus, hoje lendo Levítico capítulo 9. Você que está acompanhando esse vídeo aí, se puder dar um like nele aí para impulsioná-lo, ficamos muitíssimo agradecidos. E diz-nos assim a palavra de Deus: 8 dias depois, Moisés convocou Arão, seus filhos e as autoridades de Israel e disse a Arão: traga um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois diga aos israelitas: traga um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano de idade, sem defeito para o holocausto, e um boi e um carneiro para a oferta de comunhão para os sacrificar perante o Senhor, com a oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Levaram então tudo o que Moisés tinha determinado para a frente da tenda do encontro, e a comunidade inteira aproximou-se e ficou em pé perante o Senhor. Disse-lhes Moisés: foi isso que o Senhor ordenou que façam para que a glória do Senhor apareça a vocês. Disse Moisés a Arão: venha até o altar e ofereça o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto, e faça propiciação por você mesmo e pelo povo. Ofereça o sacrifício pelo povo e faça propiciação por ele, conforme o Senhor ordenou. Arão foi até o altar e ofereceu o bezerro como sacrifício pelo pecado por si mesmo. Seus filhos levaram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e o pôs nas pontas do altar. Depois derramou o restante do sangue na base do altar, onde queimou a gordura, os rins e o lóbulo do fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Depois sacrificou o holocausto, seus filhos lhe entregaram sangue e ele o derramou nos lados do altar. Entregaram-lhe em seguida o holocausto, pedaço por pedaço, inclusive a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as vísceras e as pernas e as queimou em cima do holocausto sobre o altar. Depois Arão apresentou a oferta pelo povo, pegou o bode para a oferta pelo pecado do povo e o ofereceu como sacrifício pelo pecado, como fizera com o primeiro. Apresentou o holocausto e ofereceu-o conforme fora prescrito. Também apresentou a oferta de cereal, pegou um punhado dela e a queimou no altar, além do holocausto da manhã. Matou o boi e o carneiro como sacrifício de comunhão pelo povo. Seus filhos levaram-lhe o sangue e ele o derramou nos lados do altar. Mas as porções de gordura do boi e do carneiro, a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, os rins e o lóbulo do fígado, puseram em cima do peito. E Arão queimou essas porções no altar. Em seguida, Arão moveu o peito e a coxa direita do animal perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, conforme Moisés tinha ordenado. Depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Aqui começa, descrito o início do ministério sacerdotal de Arão e seus filhos. Nesse
nessa inauguração, vamos dizer assim, nesse começo aqui, eles ofereceram os principais sacrifícios que se oferecia. Não, claro que não todos, porque há muitos sacrifícios específicos para situações específicas. Mas os principais, aqui ele ofereceu um holocausto, aliás, um sacrifício pelo pecado de Arão e pelo pecado do povo, um holocausto, um sacrifício de comunhão, e também houve oferta de sacrifício de cereais que fez parte aqui, porque os sacrifícios de comunhão envolviam ofertas de cereais que faziam uma espécie de bolo lá que os sacerdotes comiam. Então isso aqui é a inauguração do ministério sacerdotal, que, como nós já dissemos, representa o ministério sacerdotal de Cristo. Assim como Arão era o representante do povo de Israel diante de Deus, Cristo é o nosso representante diante de Deus. Ao mesmo tempo que cada sacrifício representava o sacrifício de Cristo por nós. Já ressaltei na leitura de ontem que há semelhanças e diferenças. Arão teve que oferecer sacrifício por si mesmo. Jesus não precisou oferecer sacrifício por si mesmo, porque Jesus nunca pecou. Os sacrifícios eram de animais sem defeito, para representar o sacrifício de Cristo sem pecado, oferecido em nosso lugar. Eu vou reler o capítulo, ele é bem curto, são apenas 24 versículos, e vou, na leitura, destacar ou enfatizar, na verdade, mais enfatizar algumas coisas, porque a maioria das coisas já foram ditas aqui. Detalhe interessante é que todas as coisas ditas nos capítulos de 1 a 8 eram só instruções. Agora a coisa começa na prática, que é a descrição de como as coisas começaram, os sacrifícios começaram na prática. Vamos lá. Versículo 1, 8 dias depois, porque o processo de consagração de Arão durou uma semana, que nós lemos lá no capítulo 8. Então, uma semana depois, Moisés convocou Arão, seus filhos e as autoridades de Israel. E disse a Arão: traga um bezerro para a oferta pelo pecado, um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito. 2 sacrifícios, oferta pelo pecado de um carneiro e um holocausto de uma oferta pelo pecado de um bezerro e um carneiro como holocausto. O holocausto era o animal completamente queimado. Ele diz, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Já disse, sem defeitos, porque eles representavam o sacrifício perfeito de Cristo. Verso 3. E sem defeito aqui significa que eles não podiam ser aleijados, eles não podiam ter sarna, eles não podiam ter nenhuma doença, não podia ser cego, não. Tinha que ser um animal perfeito. Verso 3. E depois diga aos israelitas: traga um bode, já foi um bezerro, um carneiro e agora um bode para a oferta pelo pecado do povo agora, porque o primeiro era do próprio sacerdote. Um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano de idade, sem defeito para o holocausto. Agora oferta pelo pecado e holocaustos a favor do povo. Verso 4. E um boi e um carneiro para a oferta de comunhão, que era outro tipo de oferta para os sacrificar perante o Senhor. E aí no sacrifício de comunhão tinha com a oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. 2 detalhes. O sacrifício de comunhão representava uma refeição entre o povo ofertante, os sacerdotes e o próprio Deus. Parte era oferecida no altar, a parte mais nobre do animal que era considerada, a gordura, os rins, o lóbulo do fígado,
era queimada no altar como se fosse o próprio Deus recebendo aquele alimento. Parte ficava com os sacerdotes que as preparavam e comia, e parte as pessoas recebiam, o ofertante recebia e também comia. Isso a gente vai ver mais na frente, que isso não fica muito evidente, para retratar esta refeição em comum, certo? Versículo 5. Levaram, e o segundo detalhe no verso 4 é que ele, ali naquela inauguração do ministério sacerdotal de Arão, Deus haveria de fazer uma manifestação especial da glória do próprio Deus para autenticar aquele ministério. De certa forma, isso faz lembrar a manifestação do próprio Deus no início do ministério de Cristo, quando ele foi batizado por João, saiu da água e aí o Espírito apareceu, o céu se abriu, o Espírito apareceu na forma de uma pomba e pousou sobre Cristo, e aquela voz do céu dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, o início de cada ministério teve uma manifestação especial de Deus, faz a gente lembrar isso. Versículo 5, levaram então tudo o que Moisés tinha determinado para a frente da tenda do encontro. A tenda aqui, o templo era está sendo chamado de tenda do encontro. E a comunidade inteira aproximou-se e ficou em pé perante o Senhor. Porque agora era um culto do próprio povo, era a inauguração do ministério sacerdotal que ia representar o povo diante de Deus. Versículo 6, disse-lhes Moisés: foi isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. 7. Disse Moisés a Arão: venha até o altar e ofereça o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto, e faça propiciação por você mesmo e pelo povo. Então a primeira parte do sacrifício visava a purificação do próprio sacerdote. Isso é uma diferença entre Arão e Cristo, porque Cristo, no seu ministério sacerdotal, ele não tinha pecado. Então ele não precisava oferecer sacrifício por si mesmo, Arão precisou. E um outro detalhe também é que aqui Arão oferece o animal como sacrifício em substituição a si mesmo, sendo que Cristo oferece-se a si mesmo, ofereceu-se a si mesmo na cruz. Continuando o verso 7, ofereça o sacrifício pelo povo e faça propiciação por ele, conforme o Senhor ordenou. Então havia o sacrifício pelo sacerdote e pelo povo, que era aquela comunhão ali. Aquela reunião que agora transformava esse povo num povo de Deus, no culto a Deus, representado diante de Deus. Verso 8. Arão foi até o altar e ofereceu o bezerro como sacrifício pelo pecado por si mesmo. Seus filhos levaram-lhe o sangue e ele molhou o dedo no sangue e o pôs nas pontas do altar. Depois derramou o restante do sangue nas bases do altar, onde queimou a gordura, os rins e o lóbulo do fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. O sangue do animal representa o sangue de Cristo derramado na cruz em nosso lugar. Verso 12. Depois sacrificou o holocausto. Seus filhos lhe entregaram o sangue e ele derramou nos lados do altar. Entregaram-lhe em seguida o holocausto pedaço por pedaço, inclusive a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as vísceras e as pernas e as queimou em cima do holocausto sobre o altar. O holocausto era queimado inteiro. Depois Arão apresentou, inteiro não, todo na verdade, era partido em partes, mas é todo ele queimado. Depois Arão apresentou a oferta pelo povo. Pegou o bode para a oferta pelo pecado do povo e ofereceu como sacrifício pelo pecado, como fizera com o primeiro. Então, sacrifício por si mesmo, sacrifício pelo povo. Verso 16. Apresentou o holocausto e ofereceu conforme fora prescrito. Também apresentou a oferta de cereal, porque agora há uma oferta de comunhão. Pegou um punhado dela e a queimou no altar além do holocausto da manhã. Matou o boi e o carneiro como sacrifício de comunhão pelo povo. Era a refeição da comunhão do povo com Deus. Isso aqui faz lembrar a oração sacerdotal de Jesus lá em João 17. Sugira essa leitura, versos 21 a 23.
Jesus ora ao Pai dizendo: Pai, que eles sejam um, falando de nós, cristãos, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um em nós, eu neles e tu em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, essa comunhão, Deus em nós, nós ligados uns aos outros, Pai, Filho e a Espírito Santo, nesta comunhão, nesta harmonia. Isso aqui é um retrato disso. Versículo 18. Matou o boi e o carneiro como sacrifício de comunhão pelo povo. Já começamos a ler. Segunda metade. Seus filhos levaram-lhe o sangue e ele o derramou nos lados do altar. O sangue que representava o sangue de Cristo, oferecido na cruz em nosso lugar. Versículo 19. Mas as porções de gordura do boi e do carneiro, a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, os rins e o lóbulo do fígado, puseram em cima do peito. E Arão queimou essas porções no altar, para representar a parte que era, vamos dizer assim, simbolicamente a refeição do próprio Deus. Aí ele continua. Versículo 21. Em seguida, Arão moveu o peito e a coxa direita do animal perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, conforme Moisés tinha ordenado, apesar de não dizer, mas essa era a parte que o sacerdote comia. A coxa direita e o peito. Verso 22. Depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado e o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Então foram 3 sacrifícios aqui, vamos dizer assim 4, porque havia a parte que eram com os cereais, né? Fazia parte dessa oferta de comunhão. Olha aí no verso 17, os cereais. Também apresentou a oferta de cereal. Pegou um punhado dela e a queimou no altar, além do holocausto da manhã. Então, no final das contas, foram 4 sacrifícios. Sacrifício pelo pecado, o holocausto, o sacrifício de comunhão, que envolvia a oferta de cereais. Certo? E a refeição em comum, que era o sacrifício de comunhão. Versículo 23. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro no final deste ritual em que ele abençoou o povo. Olha o final do verso 23. Quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Houve uma manifestação visível de Deus que a Bíblia não entra em detalhe. Mas como já tinha acontecido na inauguração da tenda lá em Êxodo 40, foi a nuvem do Senhor que apareceu, uma nuvem sobre a tenda. Encheu a tenda, como a mesma nuvem apareceu na inauguração do templo lá em Jerusalém. Provavelmente essa mesma nuvem aparece aqui. 14. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. Sair fogo de Deus para queimar o sacrifício representava Deus aceitando o sacrifício oferecido. Deus aceitou o sacrifício de Cristo oferecido em nosso lugar. Apesar de lá no Novo Testamento não falar de sair fogo, porque não é o caso. Mas o Novo Testamento diz que Cristo foi oferecido pelo próprio Pai como sacrifício em nosso lugar. E Cristo ofereceu-se a si mesmo, mas ele era o Filho do Pai e representava o Pai. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. E aí eu quero dizer 2 coisas. Alegria e prostrar-se com o rosto em terra. Mediante a fé, nós vemos o sacrifício de Cristo na cruz em nosso lugar, para pagar os nossos pecados, para estabelecer a nossa comunhão com Deus. E isso deve ser o maior motivo de alegria de um cristão. A alegria do Espírito Santo.
Na lista dos frutos do Espírito, a alegria é o segundo fruto. A Bíblia é um livro que incentiva, estimula a alegria na presença de Deus. Então, o sacrifício de Cristo por nós deve ser o maior motivo de alegria de um cristão. Tem muitos cristãos esperando se formar para ficar alegre, passar num concurso, arrumar um emprego para ficar alegre, comprar a casa dos seus sonhos, comprar o carro dos seus sonhos para ficar alegre. Pois é, está tudo errado. Nós podemos nos alegrar nestas coisas e está tudo bem. Até aí tudo bem. Desde que a maior alegria de um cristão é o sacrifício de Cristo feito em seu lugar, que perdoa os seus pecados, que lhe reconcilia com Deus, que lhe dá esperança de vida eterna, que lhe concede o Espírito Santo para lhe capacitar a viver a vida de Deus nesta vida. É a primeira coisa. E a segunda e última coisa que eu quero destacar é que diz que o povo se prostrou com o rosto em terra. Todo verdadeiro cristão que tem um autêntico encontro com Deus por meio de Jesus Cristo vai se curvar, vai se prostrar, vai se render. No reino de Deus não tem lugar para peito estufado, para cabeça, nariz, como se diz o ditado, não tem lugar para nariz empinado. É prostrar-se, é curvar-se, é render-se perante Deus. Se esse povo teve motivo para se alegrar e para se prostrar com o rosto em terra perante o Senhor, você, meu irmão, e eu, temos muito mais motivos, porque eles estavam vendo só o rascunho do sacrifício de Cristo, mas nós sabemos como foi a realidade do sacrifício de Cristo em nosso lugar. Então, o normal é alegria espiritual em Cristo e o prostrar-se, o render-se. Isso é que significa deixar que Deus reine sobre a nossa vida. Isso é o que Jesus pediu na oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Em outras palavras, reine sobre nós. Lá no Sermão do Monte ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deixe Deus reinar sobre você, por meio de Cristo Jesus. Então prostre-se, alegre-se, celebre-se, celebre o sacrifício de Cristo feito em seu lugar. E que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? E vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos abençoou. Muito obrigado por mais uma noite de paz, mais um novo dia, nova oportunidade, novas realizações. Obrigado pelo conforto da nossa cama, o conforto do nosso lar. Obrigado pela família, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pela saúde. Obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da família. Obrigado porque nós podemos começar um novo dia sempre meditando na palavra. Ó Deus, que o seu Santo Espírito mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Encha nosso entendimento de luz, compreensão do que Cristo fez na cruz em nosso lugar. E que, ó Deus, esse entendimento fortaleça a nossa fé. Produza cada vez mais alegria no Espírito Santo, alegria em Cristo e gratidão em nossos corações, e que nós nos rendamos ao Senhor, nos curvemos perante o Senhor todos os dias. Somos chamados para isso. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dos meus irmãos, sobre a saúde de cada um. Saúde do espírito, da alma e do corpo. Se alguém está enfermo em casa, no hospital, na UTI, em estado grave, já desenganados pelos médicos, o Senhor, que é o médico dos médicos, faça milagre a favor do seu povo. Toca com o seu toque curador. Clamamos em nome de Jesus, pelo sacrifício de Cristo na cruz em nosso lugar. Se o Senhor quer usar os médicos, os medicamentos, a cirurgia, outros meios, faça-se a sua vontade, conceda, Pai, graça, misericórdia sobre aqueles que estão enfermos. Já pedimos, enfermos do espírito, da alma e do corpo, se precisa que alguém conserte alguma atitude na sua vida para que a cura se manifeste,
revela, fala aos corações, transforma, traz quebrantamento, arrependimento, liberdade. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o lado, meus irmãos, que cada casa seja um templo de adoração ao Senhor, que a paz, o amor, a alegria do Espírito Santo estejam presentes, que Cristo reine em cada família, que haja paciência, humildade, perdão nos relacionamentos familiares, desfaça os conflitos entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos. Ó Deus, estabeleça a harmonia, a paz, o amor, a alegria em cada lar. Que cada lar seja um lugar em que os membros da família desejem estar presentes, desejem voltar no final de cada dia. Supra o pão de cada dia para quem está passando necessidade. Abre as portas de emprego para quem está desempregado. Supra soluções financeiras para quem está endividado. Usa-nos para compartilhar a bênção do Senhor com aqueles que estão passando dificuldades. Dá sabedoria para administrar os recursos que o Senhor confia a cada um. Abre porta de emprego para quem está desempregado. Faça prosperar o trabalho de cada um dos meus irmãos neste dia, todos os dias, ó Pai. Ó Deus maravilhoso, que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Nós pedimos tudo isso graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz em nosso lugar, e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença e o privilégio de fazer parte do seu povo, do seu corpo. E assim que a bênção do Senhor sobre as nossas vidas dirija-nos durante esse dia para que por onde nós formos, com quem quer que cruzar o nosso caminho, nós compartilhemos as bênçãos do Senhor. Para a honra, glória e louvor do seu santo nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Não saia sem deixar um like no nosso vídeo. Se você puder, por favor, compartilhe, dê essa força aí, compartilhando esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, grupos familiares, grupos de amigos, grupos de irmãos da igreja. Se você puder, compartilhe em outras redes sociais, como Facebook, Twitter e outras, tá bom? Se alguém não está inscrito no nosso canal e gosta desse conteúdo, quer prosseguir acompanhando a leitura da palavra de Deus, se inscreva. Cada irmão verifica se você continua inscrito no canal, por favor, tá bom? E deixe seu comentário, se você concorda com a exposição feita, se eu esqueci algum detalhe que você notou, comente aí nos comentários, tudo isso ajuda o vídeo a se impulsionar. Se você concorda com as minhas explicações ou se não concorda, tudo bem, não ficamos inimigos por causa disso, comente, tá bom? E se Deus quiser, amanhã às 5h30 estaremos aqui mais uma vez, dando continuidade à leitura da palavra de Deus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.